tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Você que tem aí a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4. 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 10. Palavra de Deus, o que diz as Escrituras? Vamos ler? 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9, vamos ler o 9. Diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão seja comigo. Preserva-me, livra-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Diga graças a Deus. Aqui nós vemos um testemunho que expressa a bondade de Deus que veio na vida de um homem chamado Jabes. Como a sua vida mudou através da oração. Jabes, ele não teve um início de história muito bonita. A Bíblia diz aqui que ele, no nascimento dele, foi um parto muito doloroso, muito difícil. E quando a mãe dele terminou de tê-lo, quero que você imagine comigo aqui as parteiras dando a notícia, que naquela época não tinha ultrassom como tem hoje, né? Que a pessoa faz uma ultrassom, um exame, e já fica sabendo, pode ficar sabendo do sexo do bebê até com 2 meses de gravidez. Naquela época não era assim. As pessoas tinham que esperar o filho nascer, a não ser que Deus revelasse para a mãe o que ela estava gerando no seu mundo. Mas ali a parteira chegou e disse: é um belo menino. Aí perguntou para a mãe: como nós vamos chamá-lo? Aí a mãe dele disse: bota o nome desse menino aí de Jabes. Você sabe o que significa o nome Jabes? Dor. É como você chamar alguém lá e vem a minha dor. É um nome que carrega uma praga. E assim Jabes cresceu, porque nomes para os judeus, o nome é algo que representa o que a pessoa vai ser. Por isso que teve
algumas pessoas que Deus mudou o nome delas. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões, pai de uma grande nação. Mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. De Simão para Pedro. Simão, que significa aquele que ouve, e Pedro, que significa rocha. Também o nome de Barnabé, que antes ele se chamava José e passou a se chamar Barnabé. Os apóstolos deram esse novo nome a ele, mudaram o nome dele depois de uma oferta que ele fez, porque as pessoas começaram a olhar para a vida dele e ver o Espírito Santo em pessoa, que Barnabé significa filho do Consolador. Consolador, aquele que resolve a dor, porque esse homem ajudava muito os apóstolos. Ele via o sofrimento dos apóstolos, as lutas. Ele não ficava de braço cruzado, ele colocava o que ele tinha para servir a obra. E ali os apóstolos deram esse nome a ele, de tanto que ele parecia com o Espírito Santo que tira a nossa dor. Chegaram para ele: irmão José, a partir de hoje seu nome não vai ser, não vamos mais lhe chamar de José, nós vamos lhe chamar de Barnabé, filho do Consolador, porque você parece muito com o Espírito Santo. Deus lhe usa para tirar a nossa dor, curar a nossa dor. Meu Deus. Porque o nome representa a pessoa, o que ela é ou o que ela vai ser. E pela mãe de Jabes, o decreto que ele recebeu foi de dor, que ele ia ser uma dor. Mas essa história foi mudada por Deus e através da oração. O que nós lemos aqui? No versículo 10. Jabes invocou Deus de Israel. E ele pediu algumas coisas. A primeira delas foi que Deus viesse lhe abençoar de maneira grande. O Senhor me abençoe de maneira grandiosa. Ele não queria só uma coisinha pequena, só um favorzinho. Ele queria um favorzão de Deus. Porque quando ele olhava para Deus, ele via a grandeza de Deus, o potencial de Deus. E ele dizia: mas se eu estou falando com Deus que tudo pode, por que eu vou pedir só uma coisinha pequena? Eu vou botar logo para vir logo a bênção bem grande. E ele pediu ao Senhor, que ele queria ser um homem muito abençoado. Que ele queria que Deus expandisse o seu território, lhe ajudasse a conquistar coisas grandes, aumentasse a sua influência. E que a mão do Senhor estivesse com ele sobre a cabeça dele. O Senhor seja comigo. Aí ele pediu também que Deus viesse lhe livrar do mal. E que o Senhor lhe livrasse e não deixasse que esse mal provocasse nele aflições. Jesus, ele falou sobre as aflições deste mundo lá em João, no capítulo 16, versículo 33. Jesus diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas esse homem chamado Jabes, ele não se conformou com as aflições desse mundo. Como a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar. Está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, através do culto racional, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês. Não se conforme com as coisas desse mundo. Não aceite as coisas ruins na sua vida como que fosse a vontade de Deus. Porque quando um mal acontece na nossa vida, na nossa casa, na vida de alguém que nós amamos, nós não devemos ser como a Bíblia traz um exemplo disso, o sacerdote Eli, que os filhos dele começaram a escolher uma direção errada, atitudes erradas. E Deus esperava que ele confrontasse os filhos e corrigisse os filhos, tirassem eles daquela posição de destaque que eles estavam ocupando, porque eles estavam fazendo as coisas de Deus de maneira relaxada e fazendo também as coisas de Deus do jeito errado. E Deus esperava que Eli repreendesse os filhos e discipulasse, ensinasse os filhos o caminho certo e não fizesse vista grossa, fingindo que não estava acontecendo nada ou chamando o errado de certo. Aí quando Deus chama o menino Samuel e fala com ele sobre o futuro da casa de Eli, porque o plano inicial de Deus era que Eli fosse sacerdote e depois os seus filhos e depois os seus netos, e não tivesse fim, que a sua família tivesse sempre exercendo, fazendo a obra de Deus. Só que como Eli se recusava a ensinar os filhos o caminho e ao vê-los errar não queria corrigi-los, e aqui essa correção não significa que ele, como uma pessoa de idade, ia pegar um pau para atacar nas costas dos filhos, ou um cinto. Mas ele devia ter sentado e convidado o Espírito de Deus para a conversa e ter conversado com amor, mas com firmeza, e explicado as coisas certas, o caminho certo, e mostrado para os filhos a consequência deles insistirem em ir na direção errada. Porque se Deus tivesse visto ele fazendo isso, se os filhos escolhessem ir na direção errada, os filhos podiam até colher a morte como colheram, mas ele teria um bom final, porque Deus poderia ter dado outros filhos para ele no lugar daquele desobediente. Mas como ele foi omisso, ele morreu no mesmo dia que os filhos morreram. Os filhos foram para uma guerra e lá morreram na guerra, e quando ele ficou sabendo da notícia, ele levou um susto tão grande que ele caiu da cadeira de balanço e quebrou o pescoço e morreu. Infartou da notícia. Porque ele compactuou com a coisa errada. Porque o compactuar com a coisa errada também é a mesma coisa que fazer o errado. Porque se você apoia, é porque
porque você concorda com aquele erro. Então nós não devemos ser assim. Devemos ser pessoas que vão fazer as coisas do jeito que agrada a Deus e ensinar isso também, esse caminho para os nossos filhos, para que Deus possa operar na nossa vida e na vida deles, possa salvá-los, para que eles possam se converter a Deus e também possam servir a Deus. Porque quando há uma oração, essa cobertura de oração, e há uma ação, porque a palavra oração é orar mais ação. Eu oro, eu peço as coisas a Deus e Deus vai me dizer o que é que eu tenho que fazer, qual é a atitude, qual é a ação. Aí Deus vai reagir. Aí nós vamos produzir uma reação em Deus, que é o que Deus quer fazer na nossa vida. Nos chamar para essa intimidade, para a gente orar. Aí Ele vai lhe dar sabedoria para você ensinar, aconselhar seus filhos, sem jogar pragas, sem jogar palavras malditas, sem quebrar o pau, sem perder o controle. O Espírito Santo vai convencer eles da verdade de Deus que você está lendo na palavra, ensinando. Você vai estar falando com amor. E o Espírito de Deus vai transformar o coração e vai libertar eles do mal, que já cegou o entendimento de muita gente, mas os teus não vão ser cegos. Verão a luz da vida. Só que a mãe de Jabes não tinha essa visão. Quando ela viu o bebê, ela disse: o nome desse aí vai ser Dor. Ele não teve uma mãe para ir orar por ele, para que ele fosse abençoado, para que ele fosse grande, para que ele tivesse grandes conquistas, para Deus livrar ele do mal, para Deus livrá-los das aflições, para ele não ser uma aflição na vida dela, na velhice. Ele não teve uma mãe que fizesse isso por ele. Então, ele disse: eu mesmo vou buscar o Senhor, porque eu não quero esse decreto de dor na minha cabeça. Eu quero a mão de Deus na minha cabeça. Eu quero a presença de Deus comigo. E ali ele começou a orar: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, mas não é pouco não, eu quero que o Senhor me abençoe muito. Eu quero que o Senhor me dê um território, mas não é pequeno não, eu quero um grande, eu quero ter grande influência, grandes territórios. Eu quero que o Senhor me amplie, me estique meu raio de ação. O Senhor aumente a cobertura, o Senhor aumente meu cabresto. Eita glória, ou solte logo, Pai, para me fazer toda a tua vontade. Ele pediu a Deus coisa grande, sabe? E Deus concedeu. Deus disse para ele: eu vou te dar tudo que tu pediu, eu não vou te negar nada. Eita glória. E ele diz para nós também isso, porque ele é bom, ele sabe quem está orando e quem não está. E para os que estão orando, ele está falando: eu vou te dar tudo que você está pedindo, eu vou te dar. Ah, mas Jesus disse que no mundo nós vamos passar por aflição. Deus está procurando aqueles que não vão se conformar, porque estão vendo um Deus que tem uma vontade boa, uma vontade perfeita, uma vontade que é agradável. Você está conseguindo enxergar esse Deus, esse Pai? Então como é que eu vou aceitar aflição? Como é que eu vou aceitar o mal fazer o que ele quiser na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos? O mal tem que saber que se ele arrodear a tua casa, arrodear teus filhos, ele não vai entrar, ele não vai permanecer. Sabe por quê? Porque aonde você chegar, Deus está contigo. E quando Deus está na vida de uma pessoa, o mal não fica no mesmo ambiente. Ele tem que sair.
Jabes é um exemplo na Bíblia de um homem que Deus não permitiu que ele vivesse as aflições deste mundo, para quebrar o decreto que a boca da mãe dele jogou de maldição na vida dele. Deus tira a maldição que os pais jogam nos filhos. Deus tira. Deus tira a maldição que marido joga na esposa. Deus tira. Deus tira. Como ele tira? Através da oração.